aqui. Olá, pessoal. Todos bem-vindos à nossa aula de explicação da peça 5. Eu já deixei para vocês o esqueletinho passo a passo, mas muita gente me procurou aqui porque não estava entendendo era nada. Então vamos lá, peço desculpas pelo atraso, mas veio a peça. O que acontece aqui, minha gente? Olha só. Saiu o acórdão, e o que é o acórdão? É uma decisão em segunda instância, definindo a apelação. Na última peça, nós apelamos para o tribunal, porque nós estávamos do lado da Maria Capitolina, que ela não aceitou o julgamento da ação, deu o capião para o Quinzinho e a mulher dele, sendo que eles não estavam numa posse pacífica, eles estavam num contrato de empréstimo. E aí o juiz vai dar o capião para eles? Que é isso? Não, vamos recorrer. Nós recorremos da sentença e aí o tribunal, na fundamentação do recurso, falou que a gente que tinha razão, nós que estávamos do lado do réu. Mas na hora de colocar o dispositivo da lei, ele inverteu tudo e deu improcedência para a gente. Pô, o que é isso? Também o tribunal não falou sobre a nulidade de citação. Então, temos dois problemas aqui. Quando a gente começa a ler, a gente fica feliz, no final fica triste. Então, teve uma contradição entre a fundamentação do tribunal e o dispositivo que ele usou. Estava tudo feliz, daqui a pouco não deu recurso. Oh, que isso? Tem uma contradição. E também tem uma omissão quanto ao que a gente alegou sobre a nulidade de citação. O tribunal, passou batido. Nesse caso, o que a gente deve fazer como advogados? Vamos lá. De acordo com o artigo 381 do CPC, as sentenças devem ser fundamentadas de forma clara, que a gente consiga entender. Se houver alguma coisa que a gente não entenda, uma obscuridade, uma omissão, uma contradição, um erro material, escrever o nome da pessoa errado, a gente tem um recurso que se chama embargos de declaração. Deu um curto aqui na cabeça. Embargos de declaração significa a gente faz uma pergunta, pede para que o tribunal ou o juiz esclareça um ponto que a gente não entendeu, e aí ele nos esclarece. Qual o efeito desse embargo? Paralisa o processo. Por isso que embarga, né? Quando fala assim, tá embargado, significa que tá paralisado. E aí, se a gente tiver outro recurso para interpor depois, o prazo vai ser reiniciado. Quantos dias eu tenho para opor esse embargo de declaração? 5 dias a partir da 5 dias a partir da publicação. Onde eu encontro? Eu vou mostrar aqui para vocês. Está lá no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Aos embargos de declaração. Geralmente, a maioria das vezes, 98% das vezes, o recurso sempre vai para o tribunal acima. Aqui, quando a gente trata de embargo, ele vai sempre para o tribunal ou para o juiz que deu a sentença. Ele que deu a sentença, então ele que tem que esclarecer os pontos que a gente não entendeu. Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro artigo aqui, que é importante. Cabem os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício, sem provocação, ou provocando, ou a requerimento. Corrigir erro material. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento, em casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento. Incorre em qualquer conduta do 489, parágrafo 1º.
Eu acho que eu falei 381, mas é o 489, hein? Oh, meu Deus! É isso mesmo. Então, os requisitos estão aqui, no 489. Não sei onde eu tirei 381. Estou variando. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, minha gente, esses embargos é mais ou menos assim. Juiz, espera aí, não entendi nada do que você falou, me esclareça. Então, é isso que nós vamos pedir. A petição é simples, eu vou direcionar para o mesmo juiz ou tribunal que proferiu a sentença, que prolatou... Espera aí que meu gato derrubou tudo aqui. Que prolatou a sentença, vou explicar para ele os pontos que eu acho que merecem reforma e vou pedir essa reforma. Pronto. Nós vamos interpretar aqui. Então, de lição de casa, leiam do artigo 1022 até o final, 1026. Vamos lá. Vamos analisar aqui que vocês vão ver que o tribunal aqui confundiu crime com crime, né? Fez tudo errado. Vamos ver o que ele fez. Na quinta sessão, abordaremos os processos judiciais em segunda instância após o efetivo julgamento do recurso de apelação, abordando a peça recursal cabível na hipótese de um acórdão proferido pelo tribunal estar eivado de contradição. Então, vamos lá. Olha a anunciação aqui. Quinzinho Machado de Assis e Carolina Machado de Assis ingressaram com a ação de usucapião especial em face da Maria Capitolina, a qual contestou tempestivamente a ação, alegando em sede de preliminar a nulidade de citação. Quanto ao mérito, a inexistência do animus domini, inexistência do domínio. Posto, gente, cuidado com esse posto, né, gente? Muita gente confunde essa preposição aqui por causa do Fernando Pessoa, né? Nosso maravilhoso, né? Poeta português. Fernando Pessoa colocou posto que é chama, mas que seja eterno enquanto dure. Galera, ele tem licença poética para confundir porquê com posto. Nós não. Posto significa contradição, significa embora. Não confundam posto com porquê. Aqui, né, a pessoa que fez, o professor que fez o enunciado confundiu. Então, esse posto aqui não significa porquê. Mas vamos passar aqui, fica essa dica para vocês, né? Eu sou uma amante do português, eu adoro estudo português, e esse posto aqui tá errado. Então, eu tenho mania, assim, essa neurose de clareza. Nunca use esse posto como porquê. Recado dado. Então, porquê, para eu não ficar nervosa, haveria contrato de comodato entre as partes. Não existe posse com animus domini, se na verdade eu estou num contrato. Eu não estou ali morando como se fosse dona, eu estou no empréstimo. A preliminar foi negada. Qual preliminar? Que eu estou falando que a citação não foi inexistente. O juiz não deu. Aí, agravaram pedindo gratuidade judiciária, o Quinzinho e a Carolina. Deram. Após o regular trâmite, sobreveio sentença de improcedência do pedido, tendo sido objeto de recurso de apelação, que após o recebimento foi julgado improcedente nos seguintes termos. Aqui, minha gente, ó, eu já não consegui entender logo de cara, porque a ação de usucapião foi julgada procedente. Quando a gente olha lá no enunciado da peça 4, tá falando que foi procedente. O Quinzinho e a Carolina ganharam. Então, acho que isso aqui foi erro de digitação. Ganharam. E aqui, a contradição vai acontecer justamente por isso. Porque o tribunal se equivocou e continua na improcedência, né? Por isso que está tendo a contradição. Aí agora, só que agora no acórdão vai começar. Vistos, relatados e discutidos os autos de usucapião da comarca do Rio de Janeiro, que é recorrente Maria Capitolina, e recorrido. Então, quem recorreu, quem apelou foi a Maria Capitolina.
A Maria Capitolina recorreu porque a ação foi procedente. Ela perdeu. Ela não quer dar usucapião para o povo que estava lá emprestado. Recorrido Quinzinho e a Carolina. Acordam, então chega num acordo, a 14ª Câmara do Direito Privado do Tribunal do Rio de Janeiro, para proferir a seguinte decisão. Negam provimento ao recurso, veredito, votos unânimes, em conformidade com o voto do relator. O julgamento teve a participação dos excelentíssimos desembargadores Simão e o Cristiano, e também o João Pina, que é o relator. Então, 3. Os 3 julgaram do mesmo jeito. Vamos ver o voto do relator, que todo mundo concordou. Recurso, apelação, usucapião, contrato de comodato, parceria agrícola, abandono da área não comprovado, transmutação da posse, apelação desprovida. Olha lá. Aqui já está certo. O presente de recurso de apelação foi interposto contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual julgou procedente a ação. Ó, lá em cima já estava falando improcedente, mas a gente sabe que foi procedente. Com a finalidade de declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva em decorrência de constituir o domínio da parte autora sobre o imóvel indicado na inicial. Segundo consta na sentença, em que pese a existência de contrato de comodato, houve o abandono da área por parte dos requeridos, ocorrendo, portanto, a transmutação da posse, o que permitiu a efetiva contagem do usucapião. O requerido, por outro lado, requerida, né, que é a Maria Capitolina. Então, a requerida, por outro lado, afirma que nunca abandonou a área, mas sim que existia parceria agrícola entre eles, um arrendamento, não sendo possível, portanto, a declaração de usucapião ante a ausência de seus requisitos fundamentais. Alega em sede de preliminar a existência de nulidade na citação, porque, posto de novo errado, não houve sua citação pessoal nos autos. Então, aqui foi a síntese que ele fez. Agora, o relatório dele, o que ele entende do recurso. De início, cumpre apontar que não consta nos autos qualquer comprovação do alegado no abandono de terreno. Então, ele está dando razão para Maria Capitolina, dona do imóvel. Em que pese as argumentações existentes pela autora, pelo Quinzinho, pela Carolina, sequer invocou tal argumentação, que por si só poderia configurar julgamento extra petita, julgando a mais. Não se nega a possibilidade de transmutação da posse. Porém, no caso presente, não há elementos que demonstrem sua efetiva ocorrência. Pelo contrário, do analisado até aqui, resta cristalina a existência de contrato de comodato, o que não foi atacado pelos autores, impedindo nessa forma a contagem de tempo para eventual usucapião, por se tratar justamente da posse precária. Cumpre observar que o artigo 1239 é cristalino ao impor os requisitos essenciais para o usucapião, o que obviamente não foi observado. Aqui, galera, o tribunal está aceitando o recurso da Maria Capitolina. Está dizendo que o juiz de primeiro grau errou dando a usucapião para o Quinzinho e para a Carolina, e dando ganho de causa em segunda instância para Maria Capitolina, que é a tiazinha que consta no registro de imóveis. Só que aqui, ó, no final, ante ao exposto, pelo meu voto, entendo pelo desprovimento do recurso de apelação. Tá errado aqui o final, devia ser provimento, porque tudo levou a crer até agora que ele ia modificar a decisão do juiz. E aí ainda continua, reformando a sentença atacada. O que é reformar? Estava improcedente, agora é... Não, estava procedente, agora é improcedente. Conduzindo assim pela improcedência da ação.
Olha só, houve aqui uma contradição quando ele colocou desprovimento. Tudo leva a crer que foi um erro de digitação, porque ele queria que fosse provido o recurso para dar primeira instância improcedência. Ele quer que quem ganhe é a Maria Capitolina, porque ela provou que tinha um contrato de comodato. Mas aí, minha gente, o que aconteceu? O tribunal confundiu, né? O estagiário do juiz, do desembargador, colocou desprovimento quando era para pôr provimento. Então, tudo levou a crer uma coisa, chegou no final era outra. Quando isso acontece, gente, não desespera. É só opor um embargo de declaração falando, ó, da contradição. Dizer, olha, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, até o momento que colocou desprovido, quando tudo indica que era provimento. Primeira coisa. Segunda coisa, omissão. O tribunal não falou nada sobre a nulidade de citação, só falou na síntese, mas ele não enfrentou o mérito. Não falou assim, olha, não teve nulidade de citação por causa disso, disso, disso. Não enfrentou. E de acordo com o artigo 489, tem que enfrentar, tem que falar o porquê que permanece aceita a citação e os motivos, e ele não falou. Então, o que nós vamos fazer? Conforme eu já deixei para vocês o esqueleto bem gordinho, vocês vão me explicar as razões pelas quais essa sentença, esse acórdão, não, na verdade não. Na verdade, vocês vão explicar primeiro por que esse acórdão está omisso, porque não falou da nulidade, e porque ele está contraditório, porque ele começa dando ganho de causa para Maria Capitolina e termina escrevendo desprovimento. Tá simples, mais ou menos, né? Porque até para eu explicar eu me enrolei, mas precisando da minha ajuda, pessoal, só me chamar. Então, vou deixar esse vídeo disponível para vocês e precisando, só me chamar. Um beijo para todo mundo, bons estudos. Tchau!